Olá, meus amigos, dando continuidade ao nosso estudo, 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 5, Paulo vai dizer assim: Pois quem é Paulo e quem é Apolo? Servos por meio dos quais crestes, e isso segundo o que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, porém Deus deu o crescimento. De modo que nem quem planta é algo, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E o que planta e o que rega são a mesma coisa, porém cada um receberá a sua recompensa conforme seu galardão. Olha que interessante o que Paulo vai dizer agora, né? Ele começa com um questionamento, né? Vocês estão dizendo que uns são de Paulo, outros são de Apolo, outros são de Cefas, outros de Cristo, cheio de partidos aí. Mas quem é Paulo? Quem é que é Apolo? Olha que pergunta interessante. E aí ele responde. Ele faz a pergunta retórica e ele mesmo responde: servos, por meio dos quais crestes. Olha só, vocês creram através dos servos. Nós estamos aqui apenas para servir. Nós não somos a pessoa importante. E ele vai deixar muito claro agora, que ele diz: servos por meio dos quais crestes, e isso segundo o que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, porém Deus deu o crescimento. Olha, eu plantei, eu fui aí, anunciei o evangelho, o Apolo foi, cuidou de vocês, mas quem deu o crescimento é Deus. Não sou eu, Paulo, não é o Apolo. Quem é, ou conforme o grego aqui, neutro, vamos dizer assim, ele vai dizer: o que é Paulo? Que negócio é esse de Paulo? O que é Paulo? O que é Apolo? O que é isso que vocês estão falando? Quem que são esses? Né? Agora, versículo 7. De modo que nem quem planta é algo, nem o que rega. Ou seja, nem quem planta, nem quem rega não é nada. Nós não somos nada, nós não somos algo importante. Né? Mas Deus que dá o crescimento. Veja que quem dá o crescimento é Deus. E é Ele que é importante. E o que planta e o que rega são a mesma coisa. Porém, cada um receberá a sua recompensa conforme o seu trabalho. Aqui tem uma divisão, né? Quem planta e quem rega é a mesma coisa. Não tem diferença quem foi lá e constituiu. Ou seja, não tem diferença entre o ministério de Paulo, o que Paulo fez e o que Apolo fez. Mas observa que, porém, cada um receberá a sua recompensa conforme o seu trabalho. Essa recompensa conforme o trabalho, ela também vai estar lá na segunda carta de João, no versículo 8, né? Ele vai falar dessa recompensa, né, pelo trabalho. Então, a recompensa é diferente. E agora ele vai tratar dessa recompensa, inclusive. Ele vai dizer aqui, ó, segundo a graça de Deus que me foi dada, eu como perito arquiteto. Veja que Paulo foi extremamente humilde, se colocando, né, como servo, versículo 9, porque nós somos colaboradores, cooperadores, diáconos. Olha a posição que ele está se colocando. Cooperadores, colaboradores de Deus. E vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Olha, nós somos apenas o colaborador. E vocês são a lavoura de Deus. Vocês são propriedade de Deus. A lavoura são vocês, são de Deus. A lavoura e as edificações, o edifício de Deus. E aqui ele fala dessa edificação. E aí ele vai continuar falando, agora ele entra, a partir do versículo 9 aqui, a falar dessa construção, dessa edificação, como sendo edifícios que pertencem a Deus. Né? A gente tem que os edifícios eram construídos e dava-se o nome de um imperador, o nome de um governador, o nome de alguém importante. Né? Não é muito diferente de hoje. Né? A gente tem os locais que são construídos, prédios, ruas que recebem nome de pessoas importantes para nós, né? Para a humanidade, e assim por diante. Né? Então, ele agora está dizendo, ó, vocês são a lavoura de Deus e edifício de Deus. Né? Agora Paulo começa a falar dessa recompensa. Tá? Paulo começa a falar dessa recompensa. Paulo disse assim, ó, segundo a graça de Deus que me foi dada, eu como perito arquiteto. Veja que, primeiramente, ele diz assim, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos nada. Nós não somos nada, nós somos servos. Né? O importante é Deus, essa visão teocêntrica. O importante é Deus. Nós somos apenas o colaborador, diácono, né? Alguém que coopera para a obra de Deus, mas quem é importante mesmo é Deus. E agora, ele que se colocou nessa condição de servo, nessa humildade, ele vai se apresentar agora no versículo 10 dizendo, segundo a graça de Deus que me foi dada, eu, como perito arquiteto, pus o fundamento e outro edifica em cima, porém cada um seja como edifica sobre ele. Veja que ele diz, ó, olha, chama atenção aqui, ó, segundo a graça de Deus que me foi dada, eu, como perito arquiteto, pus o fundamento. Veja que ele vai apresentar esse fundamento logo em seguida como Jesus, no versículo 11, mas ele está dizendo, olha, perito,
Sabe quem é um perito? Especialista. Perito arquiteto. Alguém que acabou de colocar na humildade dizendo eu sou servo, eu sou colaborador, eu não sou alguém importante. Agora ele se apresenta como um especialista. Mas primeiro ele revela dizendo que pela graça, né, segundo a graça de Deus que me foi dada, ele tem essa especialidade, uma mosquinha chata aqui, ele tem essa especialidade de ser o arquiteto, de ser um especialista agora em plantar o fundamento. E o fundamento que ele planta é Jesus Cristo. E olha que é pela graça, né? Ou seja, ele é especialista nisso, mas pela graça de Deus que foi dada a ele. Né? Não que ele tem que ser alvo de alguma coisa. Né? Pus o fundamento e outro edifica em cima. Porém, cada um seja como edifica sobre ele. Cada um veja, né, como edifica sobre ele. E aqui chama a atenção. Olha, cada um, ou seja, não é quem plantou, quem colocou o fundamento. E não é quem está lá cuidando, né, quem plantou, quem está regando. Mas cada um, ou seja, vocês individualmente, veja como está sendo construído, como vocês estão se construindo. É o que ele termina o versículo 10 dizendo, né, cada um veja como edifica sobre ele. Ou seja, é uma responsabilidade individual de cada um. Aí ele vai dizer, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Não tem outro fundamento. Né? O fundamento, a base, o alicerce, a base sólida, não adianta você querer falar que é Paulo, que eu sou de Paulo, eu sou disso. Não, ele não é fundamento. O fundamento é um só, é Cristo Jesus. Então não adianta querer colocar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Paulo agora está falando da igreja. Ele começou no versículo 9, ele vai até acabar o capítulo, versículo 23, falando da igreja. E ele vai dizer assim agora, versículo 12. E se alguém edifica sobre este fundamento, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se fará manifesta, porque o dia a declarará. Pois pelo fogo será revelada, e o mesmo fogo provará a qualidade da obra de cada um. Vamos com calma aqui, né? Versículo 12. Se alguém edifica sobre este fundamento. Qual é o fundamento que ele falou agora? Cristo Jesus. Ele acabou de falar no versículo 11, né? Fundamento. Ele colocou o fundamento e não tem outro fundamento, e esse fundamento é Cristo Jesus. Agora ele está falando de edificação. E se alguém edifica sobre este fundamento, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Veja que você pode fazer um edifício. Ele está se referindo ao edifício, à construção, a ele ter sido o arquiteto, e agora você está construindo sobre esse fundamento. Aí ele está dizendo como você vai edificar isso, né? Se alguém edifica sobre esse fundamento, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, como está sendo essa construção da igreja? É alicerçada em algo sólido, ouro, algo que quando o fogo vier ele vai estar constituído? Ou é algo que quando o fogo vier vai pegar fogo? Igual a palha, igual a madeira, igual o feno. Aí ele continua, né? Versículo 12. Se alguém edifica sobre este fundamento, 13, a obra de cada um. Agora ele está falando de edificação pessoal. A obra de cada um se fará manifesta. Porque que dia? Ele falou do dia do Senhor anteriormente, ele vai continuar falando do dia do juízo mais para frente, e esse dia se referindo ao dia de julgamento, né? Porque o dia a declarará, pois pelo fogo será revelada. E o mesmo fogo provará a qualidade da obra de cada um. É esse fogo que vai verificar se foi construído com a base sólida. Se a igreja foi alicerçada, se é determinada igreja foi alicerçada com base sólida. Né? Cada um, a qualidade dessa obra, dessa construção, dessa edificação sobre esse fundamento, se foi feita com ouro, se foi feito com feno. Né? E ela provará essa qualidade. Né? Se a obra que alguém edificou sobre o fundamento permanece, receberá recompensa. Olha que interessante. Ele falou um pouquinho atrás que a recompensa era do trabalho, não é? Ele colocou que quem planta e quem rega é a mesma coisa. E que a única diferença é a recompensa, né? Os galardões, a recompensa pelo trabalho. Quem trabalha mais tem maior recompensa, quem trabalha menos tem menor, e assim por diante. E agora ele está dizendo, se a obra que alguém edificou sobre o fundamento permanece, receberá recompensa. Então, se alguém constituiu essa obra com ouro, com pedras preciosas, algo que está
não na superficialidade, algo que está lá no fundo, né? Você precisa cavar para chegar até essas pedras preciosas, né? Algo que está alicerçado. Se foi construído assim, ela vai permanecer e receberá recompensa. Esses são quem? São os sábios. Né? Se você olhar lá, a segunda carta de João, versículo 8, né? Só tem um capítulo, versículo 8 ele vai dizer isso, dessa recompensa pelo trabalho. E Paulo também falou ali, pouco acima, né? Ele falou disso também, no versículo 8, né? Porém, cada um receberá a sua recompensa conforme o seu trabalho. Agora ele está dizendo, então, que se foi constituído assim, se foi edificado, esse fundamento permanente, vai ser assim, vai receber essa recompensa. Interessante que no versículo 15, ele vai dizer assim, ó, se a obra de alguém se queimar, ela sofrerá perda, mas o mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Então, aqui nós já temos os tolos, né? Mas aqui não está falando de salvação, tá? Não está falando que se constituir, vamos dizer, edificar, fizer uma edificação não tão fundamentada, aqui eu estou falando dos santos, né, ainda, não tão bem fundamentada, em que ele vai receber a condenação. Por quê? Porque o próprio Paulo explicou, para que não interpretassem assim. Paulo disse, né, sofrerá perda, mas o mesmo será salvo. Então, vamos dizer aí que alguém constrói uma edificação mais ou menos alicerçado na graça e no conhecimento, né? Segundo Pedro 3,18, né? Ele vai terminar a carta dizendo isso, né? Que crescer na graça e no conhecimento. Então, se não foi alicerçado nesse alimento sólido, está só no leite, né? Mas se ainda está mais ou menos, você vai sofrer o quê? A perda dessa recompensa, de acordo com o trabalho que ele apresentou. Então, se não, vamos dizer, não granjeou, né? Pegar a palavra, a outra passagem bíblica, né? Sobre os talentos, vai ter uma perda. Mas veja que essa não é a perda da salvação ainda, porque em seguida ele vai falar dessa perda de salvação, de divisão e tudo mais. Versículo 16 e 17, que eu vou tratar posteriormente no próximo vídeo. Mas aqui no versículo 5, versículo 15, veja que ele está falando que se a obra de alguém se queimar, não por completa, né? Porque ela vai queimar, então ele sofrerá perda, mas o mesmo será salvo. Então, não está falando de salvação, está falando de perda de recompensa. Porque ele acabou de falar da recompensa sobre o trabalho. E que se ela permanecer completa, sólida, ele ganha a recompensa. Agora, se ela se queimar, ele vai perder parte, vai ter uma perda da recompensa, mas será salvo. Olha a ressalva aí que Paulo falou, que é para a gente não ter o perigo de querer interpretar que está falando aqui de salvação. Estamos falando de igreja física, tá? Não estamos falando aqui da igreja pessoal, como ele vai apresentar lá em 1 Coríntios 6, tá? Tem até uma diferencinha de palavras aqui. Mas, quando ele fala somos templos e morada do Espírito Santo, eu vou explicar isso no próximo vídeo, mas quando fala templo e morada do Espírito Santo, eu tenho que entender que aqui ele está falando do templo como a congregação, como lugar santo, santíssimo, como congregação e não como individual, igual a aplicabilidade de 1 Coríntios 6, a aplicação lá. Tá? A aplicação do texto lá, tá bom? Aqui ele vem falando da igreja física, dessa constituição, dessa recompensa, né? E dentro do assunto das divisões, dos ciúmes, dessas separações que estavam tendo dentro da igreja, tá bom? Já a gente retorna com a continuação aqui dos próximos versículos, né? Só detalhando aqui nós temos então aquele que constitui, a igreja está constituída com base sólida, que ela permanece, o fundamento, né, permanece, recebe com a recompensa. Aqueles que recebem parte da recompensa vai ter uma perda, mas ainda estão na recompensa. E agora nós vamos falar no próximo vídeo da igreja, né, no caso, aqui se corrompe, né, em que vai haver uma divisão, tratando aí do assunto da divisão. Tá bom? Por enquanto é só, Deus abençoe.